Eu coloquei implante há alguns anos e não voltei mais no dentista. E agora, voltando, ele falou que eu estou com periimplantite. O que seria isso? É grave? Eu tenho risco de perder o meu implante? Eu sou Juliana Nascimento, sou cirurgiã dentista e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre periimplantite. Então, pegando ali a etiologia da palavra, o que a gente tem? Peri, né, significa ao redor, tá? Implante de implante e ite, que seria o sufixo ite, que é inflamação. Então, o que seria a periimplantite? Inflamação ao redor do implante, tá? E é muito comum de acontecer, da mesma forma que a gente tem ali a inflamação ao redor do dente, né, um dente natural que a gente chama de periodontite, a gente tem a inflamação ao redor do implante que a gente chama de periimplantite, certo? E aí o que acontece? Por que ela ocorre, né? É muito comum, infelizmente, dos pacientes, depois que termina o tratamento com implante, ele não voltar para realizar as manutenções, tá certo? E aí o que acontece? Se não houver a correta higienização ali ao redor desse implante, vai existir ali, né, vai se instalar uma inflamação que pode levar ali até uma infecção e aí o paciente ele começa a perder osso ao redor desse implante, tá certo? Então, digamos que aqui o paciente ele instalou o implante, ok? Não voltou para a manutenção devida e aí aqui começou a acumular resíduos de alimentos e foi inflamando o osso e esse osso ele foi reabsorvendo, certo? Então ele vai perdendo o osso, né? Começa a ter ali uma perda óssea. É a mesma coisa que acontece quando a gente não usa, né? O fio dental, por exemplo, quando a gente não higieniza ali entre os dentes. Começa a acumular ali, vai se formando um tártaro e esse tártaro ele começa a inflamar até aquele osso, né? Então, tudo aquilo ali pode inflamar ali ao redor do osso e o paciente ele começa a ter a perda óssea também ao redor do dente. E aí, muitas vezes, leva até a uma mobilidade, né? Então, geralmente, os pacientes que sofrem com periodontite, eles, com o passar do tempo, se não tratar essa periodontite, eles vão ter ali a perda óssea que vai levar à mobilidade e, muitas vezes, a perda desse dente, certo? Então, o que acontece? Às vezes, o paciente acha que, pelo implante ser algo artificial, ele não precisa da devida manutenção, tá? E muito pelo contrário, o implante ele é até um pouquinho mais difícil de higienizar do que o próprio dente, tá certo? Então ele precisa dessa higienização, dessa manutenção, tá bom? Então se você não faz, é possível que com o passar do tempo você possa desenvolver aí a periimplantite, certo? Então não é bom que isso aconteça, tá bom? E quando eu falo que o implante é um pouquinho mais difícil de higienizar que um dente natural, é porque o que acontece? Se você observar aqui, a raiz, né, ela vai de acordo com a coroa. Então, são raízes mais robustas, né? Aqui também, a gente tem uma raiz que vai de acordo com o tamanho da coroa ali, tá? No implante não, o implante é um parafuso um pouco mais fino, ele é mais delgado, certo? Então, esse espaço aqui, ele vai ser maior, esse espaço entre os dentes aqui, ele vai ser maior, tá? Então, às vezes, nem só o fio dental ali, ele vai estar dando conta, porque é um espaço bem grande, tá? Quando você acumula aqui dente, o espaço é menor e a gente passa o fio e tira tudo ali. O implante não, é um espaço maior, então se acumula mais e se a gente não der ali a devida higienização, a devida atenção à higienização, pode desenvolver a periimplantite, começar aí essa inflamação, desenvolvendo ali a perda óssea ao redor desse implante. Isso não quer dizer que o paciente ele vá perder o dente, tá? Ou vá perder o implante, não, tá? Pode ter ali uma perda óssea e aí quando o dentista ele investiga, quando ele dá o diagnóstico precoce, a gente consegue ali pausar aquela situação, né? A gente consegue chegar, ó, aqui tá tendo uma perda óssea por falta de higienização, vamos melhorar isso aqui, tá? E aí o dentista muitas vezes remove ali a coroa para limpar direitinho, faz uma raspagem. É simples o tratamento na maioria dos casos, tá? Quando o paciente ele já percebe, ou quando o paciente está ali fazendo as consultas rotineiras, então é muito fácil da gente identificar. E aí a gente remove ali a coroa, faz a raspagem ali onde está acumulando os resíduos, deixa tudo limpinho, coloca a coroa, né, parafusa ela novamente e pronto.
6 meses, o paciente está vindo ali, tá? E está sempre fazendo essa manutenção e essa limpeza. É da mesma forma, colocou um implante, a gente tem que tratar como se fosse um dente natural, não é? Isso é uma coisa aí que já deveria ser obrigatório, né? O paciente tem que estar no dentista de 6 meses, certo? Então, se colocou um implante, tem que estar ali fazendo as manutenções de rotina para que não desenvolva esse tipo de problema que é muito simples de se resolver. Doutora, se tiver uma perda óssea muito grande, eu posso perder o implante? Vai depender do grau da perda, né, do osso, certo? Tem casos que sim, só que o que acontece? Quando chega no estágio avançado de perder o implante, é porque de fato o paciente ele negligenciou demais os cuidados, tá? Por quê? Porque quando começa a perder osso, né, a gente coloca aqui, instalou aqui o implante, tá? Instalou a coroa, e aí quando começa o processo, né, da periimplantite, e esse osso começa aqui a se perder, a gengiva ela vai acompanhar o osso, tá? A gengiva acompanha o osso, certo? Então, se começar a murchar aqui, a gengiva vai murchar também, e aquela gengiva que está cobrindo o implante vai começar a mostrar a sombra do parafuso, tá? A sombra do implante, e aí o paciente ele vai perceber. Então, quando o paciente ele percebe, né, quando está dessa forma aí, né, se você tem, você sabe do que eu estou falando, quando o paciente ele percebe, ele corre para o dentista, e o dentista pode ser que ainda consiga fazer algo ali, um enxertozinho ósseo, um enxerto ali de gengiva, né, uma melhora ali na higienização e consiga ali estacionar o problema, tá? Já tem casos que aí quando realmente o paciente ele tá pouco se lixando para o procedimento, que o implante ele já vem até com uma certa mobilidade às vezes, tá? E aí nesses casos, infelizmente, o paciente ele tem que refazer o processo. Só que aí às vezes é até mais difícil, porque se perder o osso, vai ser difícil instalar um novo implante. Então vai precisar de uma nova enxertia, tá? Para conseguir o osso adequado, para conseguir instalar um implante adequadamente, certo? Então tudo é questão de prevenção, tá certo? Então é muito fácil assim higienizar, apesar de ser um pouquinho mais complexo que um dente natural, é fácil nesse sentido dos espaços, tá? Tem até um aparelhinho que às vezes eu indico também o paciente comprar, que é um irrigador, tá? Que vende aí na internet. E aí ele consegue, nesse espaço aqui a gente consegue irrigar, tá? E lavar bem isso daí. É uma coisa que eu gosto de indicar também para os pacientes, tá bom? Mas no mais é isso, a periimplantite, ok? Inflamação ao redor do implante, que pode ser prevenida quando você está ali fazendo as consultas de rotina. Cada 6 meses você vem para fazer a limpeza dos outros dentes, tá certo? E, consequentemente, você tendo um implante, o dentista ele vai estar ali sacando esse implante e limpando. Se o dentista chegar para você e falar, não precisa, deixa aí, tá bonitinho, né? Geralmente, o que a gente faz nessas consultas de retorno? Eu, por exemplo, eu sempre faço uma radiografia, tá? E aí eu comparo lá com a inicial e vou comparando sempre que o paciente vem, para ver se está tendo alguma perda óssea ou não. É importante esse acompanhamento para a longevidade do tratamento, tá? Um tratamento tão caro, né? Tão custoso, então a gente tem que cuidar também adequadamente, tá certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Periimplantite não quer dizer que você vai perder o implante, mas é uma coisa que deve ser acompanhada, deve ser investigada e deve ser tratada, tá certo? Por isso, se você pretende colocar implantes dentários ou se você colocou implantes dentários, vá ao dentista rotineiramente, ali a cada 6 meses, fazer a sua limpeza. Peça para ele tirar a radiografia do implante. Se ele falar, não precisa não, tá tudo certinho aí, não confie, tá bom? Porque a gente não consegue, não tem olhar de raio-x para ver como é que tá o osso, tá? Então é importante, quem coloca implante, toda a consulta de rotina, né, aquela a cada 6 meses, fazer uma radiografia para observar como é que tá o osso aí ao redor desse implante, tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha aí
explicado direitinho, tirado aí, sanado algumas dúvidas, tá certo? Se você tem dúvidas sobre outros assuntos, pode perguntar, que eu estou aberta aqui, tá bom? As sugestões para que vocês me falem aí de alguns assuntos e eu trago para vocês em vídeo, tá certo? Se gostou, deixa o seu like, pode aqui também se inscrever no canal, isso ajudaria muito, tá? Para que outras pessoas também possam vir a ter acesso ao material, tá? E é isso, gente. Vocês podem também me acompanhar nas redes sociais. Eu vou deixar aqui do lado o meu Instagram e o meu Facebook, tá? O meu e-mail também, para qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, tá certo? Então, qualquer coisa, tô por aqui. Pode deixar o seu comentário aqui também, que eu respondo a todo mundo, tá? Tchau, tchau!